Olá pessoal, essa é a última aula do capítulo 16 do livro A Igreja Centrada. Nós já vimos nas aulas passadas os três primeiros modelos do engajamento de Cristo ou da Igreja com a cultura: o modelo transformacionista, o modelo da relevância e o modelo contracultural. E hoje nós terminaremos esse capítulo olhando para o modelo dos dois reinos. Esse é o modelo menos conhecido dentre os outros que a gente já viu, e você precisa lembrar muito bem dos outros, então gaste um tempo antes de começar a assistir essa aula, relembrando os outros modelos. Eu vou enviar esse material para vocês, então vocês vão ter acesso a esse resumo do capítulo, porque isso vai ser importante para o próximo capítulo também, tá? Então todo esse panorama que eu estou fazendo, por isso eu dividi em várias aulas esse capítulo aqui. Mas esse modelo dos dois reinos ele é o menos conhecido. E o rótulo dois reinos, ele surgiu do ensino básico de que Deus governa toda a criação, mas ele faz de dois modos distintos. Então, eles dividem em dois reinos que são os locais da atuação do governo de Deus sobre eles, tá? Então há o reino comum, que seria o reino terreno aqui na terra, estabelecido por meio da aliança com Noé. Então Deus, quando faz uma aliança com Noé, lá em Gênesis 9, ele está falando de abençoar com a graça comum todas as pessoas, todo ser humano na terra, né? Quando ele promete faz uma aliança e coloca o arco-íris e fala que nunca mais vai destruir a terra com água, tal. Ele está fazendo uma aliança geral, né? Esse modelo chama então esse espaço dessa aliança de reino comum, em que todos os seres humanos fazem parte desse tipo de reino, tá? Desse reino terreno comum. E as pessoas distinguem o certo e o errado por meio da revelação natural e da graça comum. Então, por conta da revelação de Deus comum presente em cada ser humano, o senso da divindade e a lei escrita no coração, não aquela dos convertidos, mas aquele senso de certo e errado que está presente em todo ser humano, isso faz parte desse reino comum. Tá? As pessoas então fazem julgamentos morais sobre as coisas a partir desse senso da divindade, desse senso da moralidade que está presente em cada ser humano por conta do que Deus imprimiu em cada ser humano. E os cristãos, então, dentro desse modelo, não tentam impor, aqui eu escrevi errado, né? Não tentam impor padrões bíblicos na sociedade, mas ao contrário, eles apelam aos conhecimentos comuns da bondade, da verdade, da beleza, compartilhados por todas as pessoas. Então, nesse modelo, o cristão não tenta impor nada, nenhum padrão bíblico, nenhuma ética e moral bíblica, mas ele apela ao conhecimento comum, a base comum que todo ser humano tem sobre a verdade, a beleza e a bondade, que isso se compartilha com cada pessoa na face da terra por conta desse reino comum de Deus, dessa aliança que Deus faz com Noé e que perpassa cada ser humano da face da terra. Então os cristãos nesse modelo, eles amam e servem os seus semelhantes nesse reino comum a partir dessa base comum. Agora, há também o reino redentor, que seria esse segundo reino, e esse agora estabelecido com Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz que vai multiplicar a descendência de Abraão e por meio dele, então, teria uma grande nação, tá? Um grande povo, um povo separado por Deus, separado para Deus, que viria a ser a nação de Israel, tá? E depois, claro, Paulo vai olhar e vai falar que, na verdade, os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão, tá? Então aqui a gente está falando sobre a igreja. E aí, nesse reino redentor, somente os cristãos fazem parte. E eles são governados não simplesmente pela graça comum ou pela revelação
natural de Deus na criação e no coração humano, mas eles são governados por meio da revelação especial, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a Escritura Sagrada. Então eles são nutridos dentro da igreja pela pregação da palavra, pela administração dos sacramentos, né, da ceia e do batismo. Então eles são nutridos desta forma, os cristãos dentro desse reino redentor. E nessa visão, então, edificar a igreja através do evangelismo, do discipulado, através da reunião do corpo de Cristo, da comunidade cristã, é o único trabalho do reino verdadeiramente redentor. Tá? É o único trabalho que promove a redenção, é esse que é feito dentro da igreja, dentro do reino redentor. Tá? Dessa aliança que foi estabelecida com Abraão, então influencia a nossa vida até hoje, mas isso num aspecto restrito, que é desse reino redentor, do reino composto pela igreja. Bom, então essas são as formas que esse modelo de dois reinos divide as coisas, tá? E esse modelo acredita que o problema fundamental, então, hoje é a confusão que as pessoas fazem entre esses dois reinos, em misturá-los, em confundi-los, e para eles as pessoas, por não entenderem essa distinção que é devida, então elas interagem com a cultura de forma errônea. Tá? Então, quais são algumas características que são comuns dentro deste modelo, independente do subgrupo aqui dentro? Bom, a primeira característica é que há um incentivo aos cristãos terem profissões seculares, assim como no modelo transformacionista que a gente já viu, há esse incentivo para que os cristãos se desenvolvam nas suas profissões seculares. E todo e qualquer trabalho é uma forma de servir a Deus e ao semelhante. E isso é pregado dentro desse modelo, tá? Porque dentro desse reino comum, terreno, todos devem fazer o bem a partir daquilo que de Deus se percebe na própria revelação natural, ou a partir da base da graça comum, tá? Então todo cristão deve servir ao semelhante e servir a Deus. E em segundo lugar, esse modelo ensina que os cristãos não devem buscar maneiras caracteristicamente cristãs de realizar tarefas comuns, como é muito enfatizado no modelo transformacionista, no primeiro modelo que analisamos há 2 aulas. Tá? Então, eles divergem absolutamente, dizendo, não tem uma maneira diferente, não tem uma maneira característica do cristão trabalhar que difira de quem não é cristão. Não, o cristão deve trabalhar de igual modo, porque tem a mesma base comum, que é a graça comum, que é a revelação natural de Deus. Então, o cristão não deve querer transformar a cultura para que a cultura reflita crenças bíblicas. Essa não é uma missão, não é uma tarefa do cristão para esse tipo de modelo. Eles não devem pensar que o seu trabalho, que a sua profissão, que a sua vocação é sarar a criação, é redimir a criação. Não, o cristão não foi chamado para isso. Tá? Ele foi chamado para trabalhar assim como um não cristão, com a mesma base comum. E para eles, o poder governante de Deus no reino comum, no reino terreno, tem o objetivo único de restringir o mal. Tá? Não é promover o bem, não é melhorar a cultura, mas é simplesmente restringir o mal, diminuindo os efeitos do pecado na sociedade. Tá? Então, para eles, essa graça comum de Deus presente no reino terreno é justamente ou simplesmente diminuir a maldade do coração humano, tá? Restringir o mal. É isso que se trata o poder governante de Deus no reino comum, no reino terreno. Por isso que a gente não tem a tarefa nisso, porque é Deus que restringe o mal. E tudo que acontece nesse reino, por ser temporal, provisório e passageiro para eles, então ele não tem nenhuma questão maior de importância espiritual. Por quê?
porque ele não dura, né? Porque ele é provisório, porque ele está ligado a esse reino comum que vai passar. Então, a gente vai ver que isso tem consequências depois, tá? Isso vai gerar problema. E também, quando os cristãos realizam o seu trabalho no mundo, eles estão servindo a Deus e ao próximo, mas não estão restaurando a criação ou levando a cultura a uma direção mais cristã. Não, eles estão simplesmente trabalhando, servindo a Deus, servindo ao próximo, isso é importante, mas eles não estão restaurando a criação e não estão tentando transformar a cultura em algo mais cristão. Não, não é essa a tarefa deles. Assim como o modelo contracultural, que a gente já viu, eles acreditam que a tarefa da igreja não é mudar a sociedade, mas a tarefa da igreja é simplesmente ser igreja. Tá? Não precisa transformar nada, não precisa atuar em nada de maneira específica, mas só seja a igreja. E para eles, então, o ponto-chave para entendermos esse modelo é que não recebemos nenhuma ordem de criar uma sociedade cristã, como o modelo transformacionista enfatiza. Para eles, não recebemos essa ordem. Devemos ser igreja e pronto, acabou. Tá? Em terceiro lugar, esse modelo diz que o Estado secular é um Estado neutro. É um Estado secular, um Estado exatamente como Deus quer e não tem que ser um Estado coercitivo que impõe valores religiosos. Não pode ser. Por isso eles são ferrenhamente contra a direita religiosa que tenta dominar através do Estado ou do governo, ou influenciar através de cristãos ocupando esses espaços. Não, para eles o Estado tem que ser um lugar neutro, um lugar secular, é assim que Deus quer, sem ter nada a ver com religião ou valores religiosos. Então, para eles, tanto o Estado, quanto os mercados capitalistas, quanto todo mundo comercial, são locais da graça comum. Tá? A base da graça comum é suficiente nesses ambientes, nos quais os cristãos precisam desenvolver suas vocações com habilidade, com alegria, mas não trazendo um trabalho caracteristicamente cristão, trazendo princípios e valores bíblicos para esse trabalho. Tá? A base da graça comum e dessa revelação geral de Deus já seria suficiente para esses ambientes, é o que esse modelo prega. Tá? Em último lugar, são muito cuidadosos quanto às melhorias que os cristãos devem esperar ver na cultura. Então eles colocam todas as esperanças na futura salvação que vem pela frente, tá? Na volta de Cristo, pois nada que se faça no reino comum, nesse reino terreno, no reino presente, tem importância duradoura. Então a esperança deles está só no futuro, nada para essa terra. Tá? Então eles são muito cuidadosos então, quanto à esperança do que se pode ver de melhoria na cultura, porque todas as esperanças estão voltadas para o reino por vir. E nesse grupo também existem gradações, tá? Não são todas as pessoas que pensam exatamente da mesma maneira, assim como vimos nos outros. E um grande teólogo que é o defensor talvez mais conhecido dentro desse grupo é o teólogo americano Michael Horton. E ele tem uma visão, a gente vai ver depois, bem equilibrada e revisada também desse modelo. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas quais são alguns problemas, então, deste modelo aqui que temos visto? Em primeiro lugar, ele confere mais peso e crédito à função da graça comum do que a própria Bíblia confere, do que a própria Bíblia enfatiza. Então ele encara a lei natural e a graça comum de Deus como se fossem suficientes para guiar os seres humanos sem a Bíblia, sem a luz da palavra de Deus, guiando os seres humanos na construção de uma sociedade pacífica, numa sociedade próspera, que não acomode a natureza humana e o destino. Tá? Então, eles acham que a graça comum é suficiente, mesmo sem a palavra de Deus,
para essa construção de uma sociedade pacífica. Só que isso não dá a atenção devida ao ensino bíblico muito importante de que os seres humanos suprimem, distorcem a verdade que recebem. Então, de fato, existe um conhecimento de Deus impresso em cada ser humano. Tá? Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1. A todo homem tendo conhecimento de Deus, ou seja, Paulo está concordando até aqui, só que logo na continuação do texto, Paulo fala que os homens distorcem esse conhecimento de Deus à luz do seu coração, suprimem essa verdade. Um teólogo importante norte-americano, chamado Cornelius Van Til, ele costumava dizer que esse conhecimento de Deus é como um fogo que os não cristãos tentam apagar a todo momento. Não conseguem, mas tentam apagar a todo momento. Ou seja, o fogo está lá dentro deles, mas eles suprimem, eles distorcem, eles querem a todo momento rejeitar esse conhecimento. E, portanto, por causa disso, eles não entendem a revelação natural de modo correto. Por mais que eles tenham conhecimento de Deus, por mais que eles tenham esse senso da divindade presente no coração, por mais que eles tenham essa lei natural e esse julgamento moral de certo e errado que provém de serem feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles reprimem e suprimem tudo isso, distorcem todo esse conhecimento, portanto eles não entendem de fato a revelação natural de modo correto. Tá? Depois do pecado, a gente tem dois problemas. Tanto a revelação natural ela foi afetada pelo pecado, tá? A natureza não exprime mais o Criador com a mesma beleza e com a mesmo poder ou com a mesma clareza do que foi antes do pecado. E nem tampouco os seres humanos enxergam a revelação de maneira adequada, porque agora o coração deles corrompido distorce aquilo que eles veem, aquilo que eles enxergam e até as experiências e os sentimentos que têm. Tá? Então, o grande problema desse modelo é que eles conferem uma função à graça comum e revelação natural que a Bíblia diz que não é bem assim. Por mais que existe essa distorção também, existe essa supressão também dessa verdade de Deus presente no coração de cada ser humano. Em segundo lugar, um problema desse modelo é que muito do bem social que se atribui à revelação natural é, na verdade, fruto da introdução da revelação especial, ou seja, do ensino cristão, da Bíblia, da Escritura, nas culturas mundiais. Tá? Então eles estão pegando aquilo que é fruto da influência do ensinamento cristão e da Bíblia e atribuindo de maneira errônea simplesmente ou totalmente a revelação natural. E aí o Tim Keller vai mostrar que a própria ideia dos direitos humanos veio do ensino cristão da imagem de Deus, como Nicholas Wolterstorff vai defender nos seus livros. Essa ideia de que dos direitos cristãos que é defendida até hoje, muito defendida, na verdade ela vem de uma base cristã e não de uma base secular, não de uma base neutra, não de uma base ateia ou de qualquer outra religião. Vem do cristianismo essa ideia. E vem do cristianismo com base na palavra de Deus e não simplesmente numa graça comum, numa revelação geral ou natural. E as ideias básicas da dignidade humana inerente a cada ser humano, a importância do perdão em lugar da vingança, o valor da filantropia e da caridade, que estão bem espalhados pelo nosso mundo, tudo isso nasceu da civilização cristã. Porque esses elementos, essas características, essas ideias, eram praticamente ausentes das civilizações ocidentais pagãs e das civilizações orientais. Isso não existia, basicamente. Então, isso nasceu dentro da civilização cristã por influência do cristianismo fundamentado na Escritura.
E um outro exemplo é que a escravidão não teria sido abolida sem a graça comum, mas nunca teria sido abolida somente pela graça comum. E aqui é um equilíbrio importante. De fato, a graça comum teve muita influência na abolição da escravatura. Só que, sem a influência da revelação especial de Deus, da Bíblia, e como a Bíblia influenciou homens que lutaram contra a escravidão, a abolição nunca teria acontecido. Tá? Então a gente não está descartando nessa crítica a importância da revelação natural, como Deus usa isso, mas está falando que sem a revelação especial, sem a influência do cristianismo, muitas coisas simplesmente não existiriam. Então é confiar demais na revelação natural. É o problema desse grupo, desse modelo. O terceiro problema é que há um ensino de que é possível o ser humano ser conduzido por bases religiosas neutras. Tá? Isso aqui é um grave problema. Porque o próprio Estado secular, que é o que eles defendem, neutro, não é possível. Simplesmente não é possível. Porque as nossas práticas, elas estão inevitavelmente enraizadas em crenças fundamentais sobre o que é certo e o que é errado. As nossas práticas estão enraizadas em crenças do mais profundo do nosso coração, por isso a importância do que vimos sobre cosmovisão, sobre a natureza e o destino humano, sobre o significado da vida, sobre o que está errado na sociedade humana e o que vai consertar tudo isso. Ou seja, todas as nossas práticas, sejam pessoais, sejam coletivas, elas estão fundamentadas no que cremos quanto à criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, porque as coisas existem, como elas surgiram, qual é o sentido de tudo isso, o que deu errado, o que está errado nesse mundo, tá? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, por que temos julgamentos morais a respeito das coisas, qual é a solução para todas as coisas, tá? O que pode ser feito, quem fará, como isso será consertado, se isso será consertado, quando será consertado e o que podemos esperar do futuro ou da vida após a morte. Toda prática e todo ser humano vive fundamentado em alguma crença fundamental não científica, tá? Não comprovada. Então todas essas pressuposições funcionais são baseadas em pressupostos de fé não comprovados sobre a natureza humana e a realidade espiritual. Então essa ideia de que o Estado tem que ser secular ou que as pessoas iluminadas são neutras e que elas não têm influência por nenhum partido religioso ou etc. Isso é uma mentira, não existe essa suposta base neutra. Cada pessoa escolhe o que escolhe, define certo e errado, ou tem qualquer tipo de prática ou comportamento ou ideologia a partir de uma crença fundamental sobre a natureza das coisas. E essa crença fundamental, ela não vem de uma análise científica das coisas, como as pessoas gostam de advogar. Não, simplesmente elas acreditam naquilo. Então, essa ênfase que esse modelo dá para a necessidade de um Estado que seja neutro, ela é impossível. Porque pressuposições implícitas são atos de fé e, portanto, no fim das contas, não existe um Estado secular neutro. A fé cristã afeta tudo na vida e afirmar o contrário é ser menos do que totalmente fiel ao registro bíblico ou histórico. Tá? Então, não somente não é possível, quanto a fé cristã, de fato, ela influencia tudo na vida. Não só ela deve ficar restringida a uma certa área da vida, tá? Como se um cristão pudesse separar a sua vida na igreja e viver de uma base neutra no seu trabalho, ou na política, ou em qualquer outro ambiente. Isso é impossível, porque a fé cristã afeta tudo, inevitavelmente. Em quarto lugar, o problema desse modelo é que ele produz uma forma de quietismo social.
Ou seja, esse modelo ele revela uma indisposição de chamar ousadamente os cristãos a trabalhar em busca de uma mudança positiva em suas comunidades e a crer que essa mudança é possível, segundo nos diz Kevin DeYoung em um de seus livros. Então, esse modelo, por justamente ter essa indisposição de chamar os cristãos a trabalhar em busca de uma mudança, escrevi errado aqui, positiva em suas comunidades, e inclusive até acreditar que isso é possível, então isso gera uma passividade, um quietismo social. E por último, o problema desse modelo é que ele contribui para uma hierarquia muito elevada entre clérigos e leigos, ou seja, os líderes, os oficiais da igreja e aqueles que não têm uma formação teológica, aqueles que não são a liderança, os oficiais da igreja. Então, apesar de que existe um incentivo aos cristãos para se sobressaírem nas suas profissões, essas profissões não são vistas como um trabalho do reino. Então, por mais que haja esse incentivo, no final das contas, acaba gerando uma hierarquia, porque o trabalho do reino é o que é duradouro, o trabalho do reino é o que terá consequências eternas. E esse trabalho aqui, ele é comum, ele é terreno, ele é passageiro, ele não tem uma relevância maior, então acaba gerando uma hierarquia entre os clérigos, entre os pastores e os membros comuns da igreja. Tá? Então, esse é um outro problema dentro desse modelo. Tendo visto tudo isso, todos esses 4 modelos aqui, o modelo transformacionista, o modelo da relevância, o modelo contracultural, o modelo dos 2 reinos, tem como chegar a um acordo sobre a cultura? Tem como a gente chegar em um ponto mais pacífico entre esses modelos? E o Tim Keller conta que certa vez ele escreveu um artigo sobre isso e ele percebeu uma coisa e ele relatou dessa forma. Apesar da atual divisão da igreja cristã na questão Cristo e a cultura, né, como engajar a igreja com a cultura, uma porcentagem das pessoas em cada modelo, em cada segmento, estava dando atenção às críticas, essas que fizemos há pouco. E aos poucos, faziam revisões que as levavam para mais perto dos outros segmentos e posicionamentos. Então ele está falando aqui, ele está dando um relatório de esperança, de expectativa, porque aos poucos as pessoas, os representantes e as pessoas de cada segmento, de cada modelo, estavam levando em consideração as críticas e estava revendo e estava mudando certas coisas, fazendo com que os modelos se encontrassem mais, ficassem mais perto um dos outros e os posicionamentos estivessem mais próximos. Então, o Tim Keller vai dizer que na esperança de contribuir para essa crescente convergência, né, para esse caminhar mais junto dentro desses modelos, aproveitando os seus pontos fortes e corrigindo os seus desequilíbrios. Então, a ideia é que no próximo capítulo nós olhemos para alguns ótimos exemplos de equilíbrio em relação a esse engajamento cultural e como esses 4 modelos que vimos, eles podem se relacionar de modo mais apreciativo com as visões uns dos outros. Como eles podem aprender com as ênfases corretas uns dos outros. E como eles podem aprender com os seus e os erros dos outros, tá? Então essa é a proposta do Tim Keller. Primeiro, para ter analisado esses modelos até aqui, e para que no próximo capítulo a gente perceba então exemplos positivos e como apreciar um modelo e o outro modelo e conseguir tirar o melhor de cada um deles e ter uma postura mais equilibrada nesse engajamento cultural. Tá? Essa é a proposta, então, de a gente ter analisado esses modelos e a gente analisar o próximo capítulo de maneira bem atenta. E aí, então, eu convido vocês fortemente a gastar um bom tempo
respondendo essas perguntas para reflexão e debate, tá? Esse material vai estar com vocês, eu vou colocar ele na descrição do vídeo, então você pode acessar o link na descrição do vídeo e através de um aplicativo que ele vai te mandar ou uma página da internet, você faz um cadastro rápido e aí você tem acesso a esse material que eu fiz aqui. E aí você pode preencher, inclusive, aqui embaixo as suas respostas que você tem para cada uma das perguntas aqui. E eu quero, para que eu tenha mais para que tenha mais probabilidade de vocês de fato responderem e atentarem para isso, eu quero ler isso aqui com vocês, tá? Então, a primeira pergunta diz que este capítulo resume os 4 modelos de resposta cultural, que é o modelo transformacionista, o modelo da relevância, o modelo contracultural e o modelo dos 2 reinos. E a pergunta é, qual dos 4 modelos representa mais de perto o seu? Ao ver ser analisado esses modelos, você percebe que você está mais próximo de qual? Com quais modelos você não tinha conhecimento, não estava familiarizado? Não só com a nomenclatura, mas com a prática do modelo. Com quais críticas você particularmente concordou e quais, claro, se houver, você se opôs? Quais críticas você achou que não fez sentido? Pergunta 2. Keller escreve, o fato de que os modelos frequentemente falham como descritores é instrutivo por si só. Tá? A limitação desses modelos, como a gente viu lá há 2 aulas atrás, é importante por si só. Os modelos são frequentemente inadequados, especialmente quando estamos olhando para a versão mais nítida e clara de uma posição. No entanto, a sua própria inadequação pode nos ajudar revelando as limitações de uma visão particular e encorajando-nos a evitar os extremos. Então, com isso em mente, como você resumiria a maior força de cada modelo? Tá pensando na importância de que cada modelo tem, de que cada modelo destaca alguma coisa importante que estava sendo negligenciada por outros. E qual você acredita ser o maior problema ou fraqueza de cada modelo, segundo aquilo que a gente já falou, tá? Então aí eu convido você a preencher essa tabela com a maior força que você achou em cada modelo e a maior fraqueza. Isso vai ser importante para a próxima aula, tá? E aí como você vai ter isso aqui, é só você ir em cada um dos modelos e analisar o que ele fala, quais são os problemas, e aí então você escolhe um para cada, tá? Uma força maior e uma fraqueza maior que você acha em cada modelo, tá bom? Então faça isso. Não tenha preguiça não, porque isso vai ser importante para fixar o conteúdo, tanto para entender a próxima aula, quanto para ter um engajamento mais equilibrado e correto como um cristão, como igreja. Em último lugar, dedique algum tempo para identificar as várias correntes teológicas que moldaram sua visão sobre o Evangelho e sobre a cultura, observando quem foram os autores, os mentores, as tradições, os artigos, as conferências, as experiências pessoais e todos os preconceitos que te influenciaram. Tá? Porque você foi influenciado. Então, tente identificar quais são essas correntes teológicas sobre o Evangelho e sobre a cultura que te influenciaram para você estar onde está hoje, para você ter a posição que você tem hoje. E aí, então, alguma corrente particular de pensamento domina seu pensamento sobre a igreja e a cultura, sobre a relação, né? Ou você foi influenciado por várias correntes distintas? E se sim, quais foram elas? E quais foram as vozes principais que transformaram sua prática ministerial no que é hoje? Tá? Eu não estou falando aqui só com pastores, com oficiais e com liderança. Estou falando com todo e qualquer cristão. Quais foram as principais influências que te levaram a ter uma prática, um envolvimento ministerial, a um envolvimento com o seu trabalho, com a sua vocação, um envolvimento com a cultura que você tem hoje? Tá? Você foi influenciado. A pergunta é, por quem? Como? Tá? Gaste um tempo pensando sobre isso e não esqueça, esse material vai estar
com o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí você pode ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, que Deus os abençoe e até a próxima aula.